falta, né, do irmão Neves, do Giovanni, né, mas muito contente com todos vocês que estão aqui hoje, né, irmã Jura, Serjão, um grande abraço a vocês também. Mas aí eu digo, Sérgio, eu voltei, eu não estava aqui nessa... Edivaldo nem se fala, né, Edivaldo? Até porque você me deixa manco quando não vem. Irmãos, hoje nós finalizamos aí o finalzinho do capítulo 11 e o capítulo 12, né? Então hoje a gente fecha aí as nossas reflexões no livro de Eclesiastes. Na semana que vem nós vamos falar sobre fazer uma retrospectiva, o que foi mais importante, o que a gente gostaria de compartilhar. Então vai ser um encontro mais aberto, gostaria de ouvir alguns testemunhos, né? E eu quero hoje, já semana que vem, não quero falar muito do meu testemunho, né? Mas quero falar hoje, porque o livro de Eclesiastes abriu muitos meus olhos nesses dias com vocês, né? E quando a gente compartilha qualquer coisa da Bíblia com outras pessoas, com cada um de vocês, a responsabilidade aumenta muito, né? É um privilégio estar com vocês, mas isso traz muita responsabilidade, né? E eu fico depois caçando algumas coisas que talvez eu não tenha sido tão simples ou tão claro, né? E o mais importante disso, né, é praticarmos a sabedoria de Deus. Porque Eclesiastes certamente foi escrito por um homem, mas a ideia toda vem do Espírito Santo, né? O livro de Eclesiastes está muito estrategicamente nas nossas vidas, mais do que nós pensamos, né? Se olharmos muito bem, toda a vida de Jesus Cristo foi enfrentando a realidade deste mundo. Então, essa aqui, Eclesiastes, é como Jesus viu o mundo, sabia disso? Eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas aqui é o olhar de Jesus deste mundo, né? Quando Jesus chegou aqui, ele enfrentou esse mundo tão cheio de vaidades. Jesus ele encontrou neste mundo toda esta realidade descrita no livro de Eclesiastes. Mas Jesus não se deixou abater, não de forma alguma. Jesus teve a visão pessimista do mundo, pelo contrário, ele trouxe tudo à luz. Cada versículo que nós lemos em Eclesiastes, cada palavra dos sábios é o próprio Jesus enfrentando com sabedoria este mundo, né? E eu me lembrei muito do nosso Senhor Jesus no estudo passado, quando nós falamos de que a morte é inevitável e nada garante que as coisas darão certo, né? Jesus, sendo o Senhor, o Mestre, o grande exemplo, né, também humano de tudo, né? Não há exemplo maior do que Jesus. Certamente fez tudo corretamente, não cometeu um pecado em sua vida, e nem todos aqueles que o ouviram, nem todos aqueles que estiveram andando perto dele, e nem todos os que o seguiram se converteram, não é? E eu me lembrei muito disso, né, nos capítulos anteriores, que fala que não há garantia de sucesso para nada na Terra. Você pode fazer tudo certinho, mas nada garante que as coisas darão certo, né? E falando de dar certo, quer dizer que muitas vezes nós olhamos e pensamos, poxa, se estivéssemos ali, vendo Jesus fazendo aquele milagre, se estivéssemos ali, ouvindo as palavras de Jesus, eu teria me convertido muito rápido, né? Eu acredito que sim, né? Porque vocês estão aqui hoje, mas muitos não estão, né? Quantas pessoas não estão com a gente? Quantas pessoas não estão na igreja espiritual de Jesus, né? Porque, acima de tudo, ela é espiritual. E cada capítulo de Eclesiastes mostrou Jesus. Mostrou como Jesus viu este mundo e como ele venceu cada uma destas vaidades do mundo, né? Como Jesus enfrentou situações que Eclesiastes mostra claramente, né? E hoje, especialmente,
O nosso tema é da morte para a vida. É o contrário do que o mundo diz, né? Que as pessoas passam da vida para a morte, né? Os cristãos, aqueles que observam a palavra de Deus, eles não fazem essa afirmação. É ao contrário. Cada um dos que conhecem Jesus Cristo, que conhecem Deus e conhecem sua palavra, eles sempre eles sempre dizem: estou vivendo, né, da morte para a vida. Eu estou me aproximando da morte para aí sim ter a vida. E não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Principalmente nós todos, né? Eu acho que não tem muita gente novinha aqui. Eu tenho aqui a Lohane. Eu sei que temos alguns irmãos aqui aí antes dos 20 anos de idade, né? No que eu saiba, acho que é só a Lohane que está aqui com a gente. Não sei se tem outros participando. Se tiver alguém aí, me fale. Mas a grande maioria aqui já passou dos 30, né? Já passou dos 30. Alguns já passaram dos 50. Eu já estou na casa dos 50 mais 7. Tá? É melhor falar assim, né? 50 mais 7. Eu tenho gente aqui, muito cabelo branquinho, tenho pessoas aqui mais de mais idade. E especialmente o capítulo 12, ele fala muito para nós. Né? Fala muito para nós. E de forma muito especial. E nós precisamos muito estarmos preparados para esses dias que nós vivemos, né? Para esses dias que são, na verdade, os dias que são muito próximos da morte. E não há problema nenhum em falar nisso. Olha a Lohane ali, tão jovem, né, aparecendo aí. Levanta a mão aí, Lohane, dá boa noite para todo mundo identificar você. Boa noite. Quantos anos você tem, Lohane? Estou com 18. 18 anos. Você mora onde? Juiz de Fora. Minas Gerais, não é isso? A mãe dela está aqui com a gente também, isso, né? Muito bem. Então, a mãe dela está aqui com a gente também, a Sidneia. A gente tem bastante contato, né? De vez em quando a Lohane, a família dela vem aqui para Sapucaia, às vezes nós vamos estar com eles, com a família deles, irmã Francisca. E que bom, Lohane, que você cresça bastante hoje, tá? Que você se torne uma pessoa de idade como eu, ou como muitos e muitas aqui, do mesmo jeito que eles envelheceram e estão envelhecendo, né? Aqui você vai aprender a importância, né, de valorizar a sua juventude, né? E que você seja tão sábia quanto todos nós aqui juntos somos. Que você seja tão obediente a Deus quanto todos nós aqui procuramos ser também, tá certo? É uma alegria muito grande ter você aqui. Mas a maioria vence, né? Então, os mais velhos hoje que mandam aqui no pedaço, tá bom? Bom, irmãos, não vamos esquecer disso. Nós estamos vivendo da morte para a vida, caminhando para a morte com toda a alegria no coração, porque a vida está mais perto, a vida eterna. Né? Eu não sei se você já olhou para isso na sua perspectiva, e isso é muito positivo, isso é muito animador, que nós não estamos caminhando para o fim, nós estamos caminhando para o começo. Não esqueçam disso, de maneira nenhuma, tá bom? Então, a lição 16, capítulo 11, versículo 9 em diante, e o capítulo 12 que nós vamos conversar hoje, tá certo? Bom, eu trouxe algumas lições aqui importantes para nós, mas hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, eu quero familiarizar todo mundo com o texto, tá? Então eu vou fazer uma leitura aí do texto, não é muito grande, se fosse, né, a gente tem que se acostumar a ler a Bíblia, por horas de preferência. Mas depois da leitura eu quero fazer aqui algumas considerações muito importantes, é só para todo mundo se familiarizar com o livro, tá bom? Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 9. Eu não vi a Sandra aqui hoje. A Sandra está aqui ou não? Acho que eu não vi a Sandra chegando não hoje. Deve estar envolvida em algum compromisso lá também. Mas vamos lá. Alegra-te, jovem, com a tua juventude. Recreie-se o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Saiba, porém,
que de todas estas coisas, Deus vai pedir conta a vocês. Versículo 10. Afasta então o teu coração daquilo que te dá desgosto e remova da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos dos quais você vai dizer, olha, não tenho prazer nestes meus dias. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas e o esplendor da vida. Você deixa de enxergar direito. E tornem e vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia, versículo 3, que tremerem os guardas da casa, os teus braços se encurvarem, os homens, e encurvarem-se os braços dos homens que outrora eram fortes. As tuas pernas, e se cansarem os teus mordedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. No dia em que você não puder mais falar em alta voz, te levantares as vozes das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranquecerem como flores a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é uma grande canseira da carne. De tudo que se tem ouvido, o resultado, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Bom, irmãos, jovens, preparem-se para o futuro. Idosos, preparem-se para a vida eterna. Eu gosto muito que esse texto, ele fala, né? Tudo bem que a minha linguagem é um pouco mais complexa, mas é uma linguagem que descreve exatamente a idade chegando, né? E traz algumas informações muito importantes. Bom, a chave para esse texto, quando fala destes dias maus, da velhice, na verdade ele usa a frase, não tenho prazer nestes dias. Os dias dos quais as pessoas não têm muito prazer. Então, eu quero que os irmãos fiquem muito atentos, porque ele está falando, na verdade, do corpo, não é? Aqui é a realidade do corpo. Mas o ser humano não é só feito de corpo, né? Nós temos o nosso espírito. E entre eles, né, na junção do corpo e do espírito, nós temos a nossa alma. É a maneira como nos sentimos, é a maneira como nós estamos. E isso é muito importante que a gente tente... Pronto, já ajustei aqui. Pronto. Então, assim, ele está falando do corpo, tá bom? O corpo envelhecendo, sentindo as reações, o peso da vida, da idade, e o corpo só não pode influenciar a alma.
a sensação de alegria e de prazer que as pessoas ainda não podem ter. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, e há aflições na idade. Há muitas aflições. Para aqueles que avançam na idade, né, que sofrem as dificuldades do corpo, resta-lhe, então, não deixar-se desanimar. É por isso que Jesus nos deixou a esperança, porque a esperança ela é encorajadora, porque a esperança nos faz sentir melhor, nos faz compreender até a dor, né? Nos faz enfrentar as dores do corpo. E eu coloquei aqui, né, que esses textos todos, esses versículos todos, eles estão falando do corpo que afeta a alma, mas jamais podemos permitir que afete o nosso espírito da mesma forma. Porque o nosso espírito, o quem eu sou por dentro, aquilo que eu penso, por eu existir também de forma espiritual, que vai se encontrar com Deus, eu preciso compreender melhor, né, essas áreas da vida humana. E é muito importante que nós, irmãos, principalmente nós que já ultrapassamos aí uma certa idade, aqueles que ainda estão chegando, que comecem a viver hoje também, esta sabedoria de saber que o corpo não obedecerá mais totalmente aos seus comandos. Aqui o texto diz que até mesmo as aves do céu falam mais alto do que nós, porque a nossa voz vai enfraquecendo. Parece-me que a gente vai ficando com medo de altura. Nós não conseguimos mais enxergar o brilho do sol, não conseguimos falar como gostamos de falar, como se fossem janelas fechadas, que não tem mais espaço para falar. Sem contar ainda com o mundo, que muitas vezes desprezam, né, os idosos, que não respeitam os idosos. Não dão lugar para o assento no ônibus, não deixam que os idosos passem primeiro. Parece-me que muitas vezes somos até desrespeitados por mesmo aqueles de casa, né? Mas a grande diferença nisso tudo, irmãos, é o que nós pensamos, a nossa mente, o nosso espírito, porque ele deve ter toda a saúde, e até saúde maior do que aquela que tivemos quando éramos jovens. Olha que interessante isso, né? O nosso corpo, ele entrará em colapso, e já vai entrando em colapso. Às vezes, irmãos, eu não consigo fazer certas coisas como fazia antes, né? Hoje fui fazer uma caminhada com meu filho, e mesmo tendo o hábito de caminhar, mas não é a mesma coisa do que ele, que tem 15 anos de idade, né? Não dá para acompanhar. Mesmo, irmãos, que o corpo vá se pesando, não devemos permitir que isso afete tanto o nosso bom humor. Não podemos permitir que as dificuldades que são previsíveis do corpo, da matéria, que isso influencie tanto a nossa alma. Porque enquanto o nosso corpo falha, é que entra o maior trabalho do nosso espírito. Quando o corpo começa a falhar e começa a nos trazer, muitas vezes, desesperos e dores, é muito importante que a gente entenda que agora o nosso trabalho é outro. O nosso trabalho é outro. E muito importante que a gente saiba do valor que o nosso espírito tem neste momento, né? Que bom que a Igreja do Senhor Jesus Cristo valoriza tanto os mais velhos. É por isso que os nossos presbíteros são também chamados de anciões, não é? Pessoas de grande experiência na vida. É por isso que na Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são mais velhos são completamente aqueles que estão muitas vezes à frente do trabalho. São os conselheiros da igreja, porque nós valorizamos cada discurso, cada conselho dos nossos irmãos e irmãs mais velhas. Na Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vemos as irmãs mais velhas aconselhando as mais novas a serem boas donas de casa, a serem boas esposas, boas mães. E que maravilha que esse respeito existe na Igreja do Senhor. E é assim que tem que ser. Então, não deixe que a velhice te perturbe. Não fique olhando só para o corpo. Não permita que a sua alma se entristeça, se aborreça. Vá para o campo espiritual cada dia mais.
né? Olha, irmãos, eu não gosto de ficar elogiando ninguém, eu gosto de falar a verdade e aquilo que é importante para mim, né? E como é bom ouvir às vezes, né? Aliás, como é bom ouvir sempre alguns irmãos e irmãs mais velhas. Eu fico prestando atenção quando a irmã Jura vai fazer um comentário, e eu fico captando as palavras dela. Às vezes o irmão Valdevino, com toda a simplicidade dele, ele me vai e me fala uma palavra que eu preciso, né? Olha o nosso irmão Enio Latorre, né? Quando ele vai dar uma aula, eu fico prestando atenção muito nas reações dele, sabe? De bom humor, às vezes uma situação, outra mais constrangedora, que o irmão fala uma coisa talvez inconveniente ou não, e ele lida com aquilo com sabedoria, passa para lá, né? Disfarça. Que sabedoria legal que a gente tem. Quantos irmãos com sabedoria nós temos, né? E isso é muito bom. Então, não é uma lição de hoje, mas é muito importante que a gente não esqueça, irmãos, que a gente não pode deixar que a velhice nos perturbe. E se você que é jovem e é pai de jovens, ensine os jovens, ensine os seus filhos, seus netos, a se prepararem para que jamais o corpo, na velhice, seja perturbador. Irmão Edivaldo, pode ler para a gente 1 Coríntios 15, 45, por favor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Então, não diga que você não tem prazeres físicos, tá certo? Se preocupe com a sua alma contente, alegre por estar no Senhor, por ter o Espírito Santo, e regozije-se porque o seu espírito, ele está mais jovem do que nunca, e herdará um corpo totalmente espiritual e eterno. Edivaldo. 1 Coríntios 15, 45. Sim. Nessa versão aqui está escrito assim, ó. Adão, o primeiro homem, tornou-se um ser vivo, mas o último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Que coisa legal, né? O segundo Adão, Jesus ele se Cristo. tornou um espírito, né, vivificado. Olha que coisa especial, não é? Esse é o primeiro Joselito. O segundo Joselito é espírito vivo eternamente. O Serjão hoje é o primeiro Serjão. O segundo Serjão, muito melhor do que esse, viu, Jura? José Augusto, esse é o primeiro José Augusto. O segundo é muito melhor. Esse é o primeiro Sérgio, o primeiro Ailde, o primeiro Joel. O segundo, me aguardem, né? Vocês vão ter que me aguentar no céu. Todo serelepe, né? Sem se preocupar com o fim, né? É isso que é muito importante. Então, só queria trazer esse breve comentário para isso, para que cada idoso que está aqui hoje, né? Eu não sei se essa palavra é correta, é uma palavra humana. Eu prefiro dizer sempre o que a Bíblia diz, tá certo? É que todos nós somos pessoas. Eu gosto sempre dessa ideia. Criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, maioridade, sei lá, as pessoas inventam nome tentando ser delicados. Jesus foi muito mais delicado porque ele apenas disse que somos pessoas e amadas por Deus, né? Então somos todos pessoas, mas algumas pessoas já não têm o corpo como era. Mas tem que trabalhar para que a alma, para que o ânimo, para que a alegria, né? Que você se sinta encorajado cada dia mais. Por quê? Porque o teu espírito não tem idade. Foi criado, gerado por Deus para ser eterno, né? Aqui num dos versículos que nós lemos, ele diz que o espírito, é o capítulo 12, versículo 7, que o pó volta para a terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então, que essa seja a matriz das nossas vidas de idades mais avançadas, tá certo? Vamos lá, então, para o nosso estudo de hoje, né? Esse capítulo ele traz alguns avisos muito importantes. O primeiro deles é: alegre-se com consciência, né? Não busque aquela alegria desregulada, sem controle, né? Não seja aquele bobo, também não seja aquele sarcástico, mas que a sua alegria seja uma alegria com consciência.
Como é bom ver os irmãos alegres. E como é triste ver uma pessoa emburrada, com mau humor. E uma das coisas importantes na vida que a gente vê Provérbios, né? Então, eu coloquei aqui 6 coisas que ensina em Eclesiastes, no capítulo 11 e 12, e que é muito citado lá em Provérbios, que provavelmente foi escrito pelo mesmo autor. E ele sempre coloca uma contrapartida. Esta alegria aqui é aquela que afeta o seu humor. Então, não seja aquela pessoa mal-humorada. Tome muito cuidado, irmãos, para não ser aquela pessoa que tudo está achando ruim, que sempre tem uma reclamação, sempre tem uma crítica, não é? Vamos ter bom humor, principalmente com relação a gente mesmo, não é? Ria de você, porque às vezes você faz uma coisinha boba. Não estou falando de pecado, né? Estou falando de dar uma topada, sabe, na cadeira, de você às vezes esquecer de pentear o cabelo. O idoso, a pessoa que vai avançando na idade, precisa começar a ter mais bom humor, não é? Eu brinco muito com a Shirley aqui, quando algumas coisas acontecem, né, que eu deixo alguma coisa cair, eu falo assim, eita, minha mão já tá tremendo demais, hein? Daqui a pouco você vai ter que pegar para mim. Então, assim, essas brincadeiras, meus filhos também brincam comigo, né? Às vezes falam, pai, você tá muito velhinho, né? Você não consegue mais fazer isso, me provocando. Então, assim, vamos ter bom humor sobre essas coisas, sabe? Não vamos permitir que essas coisas pareçam tão estranhas que a gente perca a alegria, né? Então, o primeiro conselho que ele traz aqui é alegre-se com consciência. Tenha bom humor, sabe? Se divirta um pouquinho com a sua vida. Isso vai ser muito importante. Segundo conselho aqui, livre-se de preocupações desnecessárias. Ele disse lá no finalzinho do capítulo 11, tá certo? Porque essas tristezas, essas preocupações desnecessárias que às vezes a gente tem, deixam o nosso corpo ainda mais doente. Há estatísticas muito sérias que mostram que as pessoas muito preocupadas, elas desenvolvem doenças. Tá certo? A gente já está vivendo aí essa explosão de crise de ansiedade, de transtornos, de tantas coisas que o ser humano parece que está só buscando paliativos ou remédios para passar pelo problema. Né? Daqui a pouquinho, muitos irmãos, inclusive, que o mundo já faz isso, daqui a pouquinho os irmãos estão tomando medicamento para não passar pela velhice. As pessoas parecem que estão querendo fugir da velhice, ao invés de curti-las. As pessoas estão fazendo aquelas, eu esqueci o nome, ajuste facial, sei lá como é o nome, me esqueci agora, né? Que fica tentando melhorar o rosto, puxando daqui, puxando dali, tentando melhorar a sua aparência, e nem estão curtindo, sabe, a beleza que é você envelhecer e estar caminhando da morte para a vida, né? E a gente tem que tomar cuidado, e cuidado, irmãos, com preocupações. As preocupações ferem o seu corpo, afetam drasticamente. E eu não estou falando das preocupações necessárias, das responsabilidades. Estou falando das preocupações desnecessárias. Aquelas das quais você não pode fazer nada. Querer controlar tudo, querer controlar os filhos, querer controlar toda a vida dos outros, querer fazer com que as coisas funcionem do seu jeito. Isso, às vezes, a gente briga por coisas tão desnecessárias, não é? E a gente tem que tomar cuidado com isso. O terceiro conselho que a gente vê aqui no finalzinho desse livro: lembre-se do seu Criador todos os dias. Lembrar-se a gente se lembra de coisas que são muito marcantes e importantes para nós. Então, todos os dias da sua vida, lembre-se do seu Criador. A sua velhice, ela se tornará, ou sua juventude se tornará muito melhor se você se lembrar do seu Criador, não é? E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá certo? Quarto conselho: equilibre-se no conhecimento. Tome muito cuidado com o conhecimento. Cuidado para você não adquirir conhecimento desnecessário. Cuidado para você não ter conhecimentos que, ao invés de te fazer evoluir, crescer, só te trazem preocupações. Né? Eu vou dar um exemplo disso. Hoje as pessoas leem menos livros físicos. Então, se as pessoas estão lendo menos livros físicos, de onde estão vindo as informações que elas têm?
Será que você pega um canal de TV no jornalismo e que esse jornalismo ele vai pegar tudo que é de ruim que aconteceu naquele dia e coloca ali durante 30, 40 minutos para você assistir? Esse é um conhecimento muitas vezes desnecessário. Não é ser alienado do mundo, mas é ter um conhecimento que muitas vezes é errado. Eu sei que eu sempre faço essa pergunta quando eu vou dar uma palestra nas escolas ou em outros lugares, né? Mas fiz isso há alguns anos para um grupo de idosos num abrigo, né, em São Paulo, e eu estava tentando convencer aqueles idosos de que o mundo não é pior, o mundo é melhor do que era antes, e que a cada dia o mundo vai melhorando. É sempre uma encrenca quando eu tento explicar isso para as pessoas, porque as pessoas têm a impressão de que o mundo é pior, as pessoas têm a impressão de que o mundo está acabando porque está piorando, né? E vai explicar para as pessoas o que era o mundo no período da escravidão, vai explicar para as pessoas o que era o mundo antes de Jesus Cristo, o mundo bárbaro. Mas hoje nós temos na televisão tanta informação, e o que dá ibope, né, o que atrai as pessoas são as más notícias, né? Ninguém vê lá no jornalismo falando o quanto de bem que é feito, o quanto que as pessoas fazem coisas boas, né? Mas as pessoas vão ganhar muito mais dinheiro falando daquilo que é uma desgraça. Ninguém fala de uma pessoa que se converteu do mundo do crime para o cristianismo, mas vão falar das pessoas que matam umas às outras, do tráfico de drogas, dos estupros. Essas coisas são realidades do mundo, nós sabemos. Mas muito cuidado para você não alimentar um conhecimento falso, tá certo? Olha no período de pandemia, quantas histórias, sabe? Quantas coisas que nem sabemos se era verdade, se não era verdade. E hoje o mundo, o inimigo, ele trabalha em cima da mentira. O que é verdadeiro hoje, né? Agora, nesse período de política, então, municipal, terrível, né? Porque você começa a ouvir tantos discursos. Então, cuidado com o conhecimento, sabe? Equilibre o teu conhecimento. Filipenses, capítulo 4, ele diz muito claramente, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, muito cuidado para não encher sua alma de desgraça, de conhecimento de desgraça, tá certo? Quinto conselho, teme a Deus. Esse capítulo ele nos mostra a temer a Deus. Olha, que coisa interessante, né, irmãos? Moisés tinha mais medo de enfrentar o faraó do que ter enfrentado Deus na sarça ardente. Deveria ser o contrário. Olha só, como nós somos, irmãos. Nós tememos falar com certas pessoas, mas nós não tememos quando vamos orar. A palavra temer, né, é um pouco diferente de medo, mas é aquele respeito profundo. Olha, se Deus está falando comigo na sarça ardente, dizia Moisés, eu não tenho que temer faraó nem nenhum outro ser humano, não é? Moisés precisou tirar as sandálias dos pés porque Deus disse que a terra que ele estava pisando era santa, era sagrada. Mas para chegar e pisar no castelo, não precisava tirar sandália nenhuma. Nós precisamos olhar o nosso Deus com temor, nós não podemos brincar com Deus. Falar uma coisa com Deus, ou de Deus, usar a palavra de Deus, sem o devido temor, é atrair para você a ira vindoura de Deus. E foi esse o discurso, né, de João Batista. Olha só o que João Batista disse para aqueles fariseus que vinham ao seu encontro para serem batizados. Quem induziu vocês a fugir da ira vindoura de Deus? Já pensou o próprio Senhor do Senhor, Jesus Cristo, virando para eles e disse, hipócritas, raça de víboras, né? E nós precisamos ter mais temor, temer mesmo. Nós temos que tomar muito mais cuidado quando falamos de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado por sermos cristãos, de nos dirigirmos às pessoas, de tentarmos ensinar um filho, de tentarmos lidar com as nossas esposas ou maridos.
a gente precisa temer mais a Deus, sabe? Não podemos tratar Deus como uma brincadeira, ou como, Deus não liga para o que eu estou falando. Posso fazer uma piadinha, ou posso viver uma vida sem comprometimento com esse nosso Deus. E, para mim, uma das maiores tristezas de falta de temor são as divisões dentro da igreja. Isso é uma grande falta de temor. É você mudar a palavra de Deus, né? E o que nos une é a palavra de Deus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, João 17:17. E por fim, o sexto conselho desse texto que nós lemos de Eclesiastes é: obedeça, pratique seus mandamentos. Com vontade ou sem vontade. Pratique, obedeça. Olha, e não há nada mais importante na vida cristã do que a obediência. Então, não olhe para os outros, não olhe para você, só obedeça. Não tenta entender certas coisas que parecem complicadas, mas só obedeça. Se você não entender o que Deus quer com aquilo, você vai entender depois. O importante agora é você obedecer. Bom, e esse destaque, ele traz Deus, mostrando que Deus estará conosco, não é? Deus estará conosco na lembrança diária, no temor a Ele e na prática das suas palavras. Essa é a companhia de Deus. Se você procura a companhia de Deus, se você quer enfrentar a sua velhice, se você quer enfrentar da morte para a vida, então você tem que ter essa lembrança diária, esse temor e essa prática. Bom, esse texto também mostra outras coisas importantes. Haverá um encontro pessoal com Deus. Vou pedindo aí para o irmão Edivaldo lendo para a gente, tá certo? Versículo 7 do capítulo 12. Nós nos encontraremos com Deus, a parte mais importante de nós. Então, se você gasta tanto tempo se preocupando com o corpo, se preocupando com como você se sente, lembre-se que Deus não vai ligar para nada disso. A única coisa que Deus vai querer de você e que Ele vai aproveitar de mim, de você, é o que você guardou aí dentro. É quem é você. Então, quem é você se encontrará com Deus. Capítulo 12, versículo 7. 12:7 de Eclesiastes? Ok. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Muito bem. Capítulo 11, versículo 8. 11:8. E você provavelmente vai ficar aguardando depois da morte até o último dia. Até o último dia do planeta Terra. Quando esta Terra será totalmente queimada, destruída. E esse universo que nós enxergamos será desfeito. Né? Pode ler. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Estou lendo na NVI, tá? Tá certo, tá certo. Então ele está dizendo que aquele que morre, que ele fala de trevas, aí é o período de morte, não é? Provavelmente, imagine as pessoas que morreram, que estão aguardando o dia do juízo final, né? Quanto tempo isso levará? Mas onde eles estão, não tem o relógio que nós temos, tá certo? Capítulo 11, versículo 10. Este encontro, ele servirá para prestarmos contas. Tudo que Deus nos deu em vida, Ele nos pedirá contas. O que você fez com tudo que eu te dei? Pode ler, irmão. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Capítulo 11, versículo 10. É esse? Isso. 11, 10. Muito bem. Na NVI. Capítulo 12, versículo 14. Deus revelará todas as suas verdades pessoais. Todas. Você vai entender tudo o que aconteceu na sua vida. Você vai acontecer tudo o que aconteceu em volta de você. Você vai entender todos os porquês. E também será revelada a você quem é você. Coisas que nós escondemos, coisas que nós evitamos, mas tudo será claro para você. Não vai ter mais nenhum disfarce.
e você, além de não ter mais nenhum disfarce, de nada poder justificar-se, você ainda vai entender muitas coisas que aconteceram na sua vida. Capítulo 12, versículo 14, irmão. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Muito bom. Esse será o encontro. Então, é inevitável. Hebreus 9, 27. E aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto, o juízo. Então, haverá esse encontro, irmãos. É inevitável. Bom, tenho mais duas coisas importantes aqui para trazer. Capítulo 12, versículo 9. Pode ler, Edivaldo, por favor? 12, 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Muito bem. Irmãos, os provérbios são tratados aqui neste livro e também no livro de Provérbios. É tratado como aquelas verdades que você tem apregoadas, grudadas em você, coladas em você todos os dias. É fonte da sua sabedoria, é a fonte da verdade, é de onde você vai compreender a vida. Devem ser as palavras que você vai falar e devem ser as palavras que você prefere ouvir. Então, que você trabalhe com os provérbios de Salomão, ou de o Senhor Jesus Cristo, mais propriamente dizendo. Tanto quanto você busca informações na TV, tanto quanto você busca preocupar-se com as coisas, vá para Provérbios. Tanto quanto você usa seu celular, vá para Provérbios ao invés disso. Não gaste tanto tempo com doutrinas, vá para os Provérbios. Não gaste tanto tempo com o trabalho, vá para Provérbios. Não gaste tanto tempo com o dinheiro, vá para Provérbios. Vá para Provérbios e estude de manhã à tarde e à noite. Faça dos provérbios de Jesus Cristo, ou de sábios, como a sua fonte de sabedoria e riqueza, sua fonte de entendimento. E por fim, hoje, capítulo 12, versículo 11, eu vou ler aqui na minha linguagem, capítulo 12, versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Hebreus 13, 20 diz o seguinte. Hebreus 13, 20. Diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo seu sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para vocês cumprirem a sua vontade, operando em vocês o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Olha o Senhor Jesus aparecendo no livro de Eclesiastes. E, irmãos, entrego para vocês aí agora, finalmente, né? Eu fecho o livro de Eclesiastes e espero que vocês os abram todos os dias. Estudem Provérbios, vá para Provérbios. Não vá para a TV, não vá para o celular, não vá para tantas coisas, mas vá para Provérbios, porque ele vai nos ensinar no dia a dia. E se vocês não sabem, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os seus ensinamentos, ele usou a linguagem dos sábios, mas a sabedoria que vem do alto. Que Deus nos abençoe muito, irmãos, a cada dia, seja na nossa velhice, seja na nossa juventude, seja no meio termo, mas lembrando, irmãos, que a vida passa, não é? Mas nós estamos cada dia mais nos aproximando da morte para a vida. Para aquilo que é o fim da maioria das pessoas, para nós é um grande começo. Então, se você, no seu corpo, já não tem toda aquela
aquela energia, toda aquela jovialidade. Mas tenha bom humor sobre isso. Vá se despedindo de toda a sua saúde, irmãos. Isso não é pessimismo. Vá se despedindo da saúde física e vá dando boas-vindas para a verdadeira saúde espiritual, porque você vai aproveitar muito ainda. E o Senhor Deus vai te presentear, vai nos presentear com um corpo incorruptível, cheio de glória, como é assim a glória do nosso Deus. E eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem aqui tão atentos, né? Que eu sei que esse livro mexeu muito com a gente, mexeu muito comigo. E pela primeira vez na minha vida, não é a primeira vez que eu falo, que eu tento refletir com os irmãos sobre Eclesiastes, mas essa foi muito especial, irmãos, talvez pela minha idade. Primeira vez eu tinha 38 anos, agora eu já tenho 57. E como foi bom me preparar para o inverno, né? Como foi bom me preparar para o inverno, que eu já começo a sentir as ondas frias batendo nas minhas costas e eu procuro ter essas coisas na minha vida, né? Obedecer a Deus e temê-lo. E só assim que eu posso olhar para trás e ver que a vida valeu a pena. Entrego a palavra aí para os irmãos. O irmão Edivaldo pode nos conduzir. Obrigado, irmãos. Amém, muito obrigado a você. As pessoas, né, diante de tudo que você comentou aí, a gente sempre vê, né, principalmente numa cidade grande, as pessoas fazendo ginástica, andando de bicicleta, correndo na rua, né, para tentar diminuir a barriga, se preparando para a velhice. Isso não é pecado, né? Tendo uma alimentação, né, mais adequada para que possa. Mas a pergunta é: e o que está fazendo para manter o espírito em dia, manter o espírito em forma?